ontem, hein? Ah, que felicidade, hein? Fala, Felipe Luiz. Um jogo muito importante hoje, sem nenhuma dúvida, o grande rival aqui, um dos maiores elencos aqui do Brasil também. E temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então vai ser um grande jogo, vai ser um clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. E claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos, mas que sem nenhuma dúvida o Flamengo onde vai para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Porque o negócio é o seguinte, né? Eu falar do jogo, mas esse Palmeiras e Flamengo já está agitando, né, Zinho? Porque assim, a situação do próximo final de semana é a seguinte: se o Flamengo vier a São Paulo e segurar um empatezinho maroto, permanece a diferença em 4 pontos entre os dois. É sempre bom lembrar que tem outras equipes envolvidas. O próprio Bragantino, o Cruzeiro está ali no G4 e tal, etc. Mas a gente está falando da briga dos dois. Mantém ali 4 pontinhos. Agora, se o Flamengo vier, o campeonato ainda tem muito chão pela frente, mas você já ficar 7 pontos atrás incomoda. E o Flamengo tem um jogo importante também pela Libertadores no meio de semana, hein? É isso. É o impacto, né? Tem muita coisa em jogo. O Felipe Luiz foi muito feliz quando ele disse isso, porque ele trabalha o jogo contra o Botafogo da Paraíba pensando no Palmeiras. O Palmeiras também está jogando hoje, tira alguns jogadores, tem esse elenco mais equilibrado, a diferença não é tão grande do titular para o reserva. Então ele faz isso porque tem esse elenco equilibrado. Mas é claro que ele deixa alguns jogadores de fora, principalmente a dupla de volante, que é os que têm uma intensidade maior no jogo, o Martínez e o Richard Rios. Ele começa com o Aníbal Moreno e com o Evangelista, porque domingo vai jogar essa outra dupla. Vai começar jogando essa outra dupla, que é o meio campo, né? Vai, vem. Então, assim, o Felipe Luiz falou tudo. É um grande jogo. Tem outras equipes, vão brigar pelo título também, vão estar tentando chegar ali. Está todo mundo torcendo até para dar um empate, os outros times, porque se aproximam, né? Ninguém se desgarra. Ou até uma vitória do Flamengo, porque o Palmeiras é que está à frente. Então, nesse jogo, se o Palmeiras vence, não é só os 7 pontos, que ainda é recuperável dentro do Campeonato Brasileiro de tantos jogos, mas para a Libertadores influencia, porque esse jogo, os torcedores criaram essa rivalidade, aumentou essa rivalidade, Flamengo e Palmeiras. Então tem aquela coisa da internet, então influencia. Se você perde o jogo, você vai para um jogo decisivo da Libertadores depois de ter perdido no momento há 5 anos, né? Os que competem por tudo, até por contratações, até por orçamento, tudo é olhado hoje nesses 2 clubes. Isso é legal para o futebol. Um obriga o outro a melhorar. Não tem essa coisa? Esse cara foi tão bom porque tinha um cara que competia com ele, um brigava, né, para ganhar do outro. É Flamengo e Palmeiras já há algum tempo. Isso é legal, é bonito para o futebol brasileiro. E eu também estou na expectativa de um grande jogo. Inclusive eu vou ao jogo, vou estar no Allianz Parque e tudo. Eu vou assistir esse jogo, que é um jogaço. Jogaço. A gente às vezes tem que ver alguns jogos que são doídos. É verdade. Difícil, mas pela profissão a gente tem que assistir. Olha. Aí um jogo desse porte, com esses elencos, com esses treinadores, com essas torcidas, com esse nível de competição, estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que já se torna uma decisão. É bom demais, é legal. E é legal os treinadores trabalharem durante a semana com outras competições, mas pensando nesse jogo. Olha a importância que é o jogo. Nós chegamos na metade do campeonato do primeiro turno. Sim. 9ª rodada. É verdade. Passamos para a 10ª rodada. Então, a metade é a metade da metade, porque é a metade do primeiro turno. Perfeito? 25%. 25% do campeonato. O Palmeiras, se abrir 7 pontos, eu acho que o Palmeiras... Tem gente que acha que se abrir 7, acabou o campeonato. Não acabou. Eles vão ter confronto direto no segundo turno, tem um monte de coisa. A vantagem, é desconfortável. A vantagem fica desconfortável para os concorrentes. Porque o Palmeiras é muito duro de perder jogo. É difícil o Palmeiras perder. Então, para os adversários fica um pouco mais difícil.
Mas eu acho que é uma diferença recuperável. Recuperável. Claro. E acho que, como para mim tem favorito, amanhã que a gente vai falar, o senhor que vai estar aqui amanhã? Eu não estarei aqui amanhã, mas eu estarei acompanhando você. Então, mas amanhã que a gente... Se me der a honra desse palpite enquanto eu Para mim estou aqui, sempre tem favorito no jogo. eu também acho. Quem? Vitor Eu Birner acha que não. Eu acho que sempre tem um favorito. Quem, Pascoal? Na minha opinião, sempre tem um favorito. E quem é o favorito para jogar em dessa vez? casa, pelo momento, é o Palmeiras. Tá. Né? Pelo momento, na liderança do campeonato. Ué, eu não posso falar, o cara... Tudo que eu falo, ele faz bico. Ele fica fazendo bico, olha lá. Ele faz cara lá, faz cara, se movimenta. Então, eu só falei... Se o time é Zé Elias, incomparável... Uma análise... Faça as minhas vezes aí, por favor, Zé Elias. Eu não vou nem falar nada. Fala, Zé Elias. Se o time é Fala, Zé incomparável, Elias, eu por tô favor. pensando é nisso. incomparável. Eu falo em time, o elenco O elenco do é superior Flamengo, do Flamengo. O elenco é elenco- superior. O elenco do É Flamengo superior. é o maior elenco e melhor elenco da América do Sul. É um time, é um elenco incomparável. Então como é que o Não, Palmeiras... com mais força, com mais garra. Como que o Palmeiras É esse. Esse aí é bom. Mas o momento é o do Palmeiras. E futebol é momento. O momento é o do Palmeiras. O Palmeiras Futebol é momento. Muito obrigado. Cozinho, Eu sou Você tem que se ratiopiano, decidir. Tô entendeu? preocupado Você aqui, tem que se Wilson. decidir. Tô Você tem que se preocupado. decidir. Eu não estou entendendo essas suas análises. É Não, minha incomparável. análise- eu sempre fico confuso, Mas o cara. favorito é o Palmeiras. confuso. É que vocês têm dificuldade de entendimento, eu respeito. Você essa fica aqui, dificuldade de você entendimento. fica dando um nó na cabeça dos torcedores. eu respeito. Aí eu saio na rua aqui, os caras, pô, Pascoal, tá vendo? Pascoal, defende e tal. Eu falei, calma, Então, fica esperto com muito ele. obrigado calma. a vocês que entendem a minha aí manifestação. Agora é incomparável, mas o favorito é o outro. E a análise, agora eu tô confuso, porque a análise antes falou do jogo do Bragantino, falou, olha, joga uma posição, tem outro na posição, colocou... Mas Eu isso tô é um meio- comparativo, tô porque meio- ontem o Flamengo usou praticamente o time reserva. É. Usou o Gerson uns minutos, o debochado. A gente O Debochado entende. entrou no segundo tempo, Então, ele não ficou o tempo todo. Entendeu como é que é? Pedro, Wesley. Wesley. O Wesley vai ficar fora porque está suspenso, né? Ele não vai jogar contra o Mas Palmeiras. ele é titular, pô. Ele é titular, mas ele não vai jogar porque está suspenso. Vai jogar o cara que foi o melhor jogador do São Paulo. Mas jogou o Varela também. O Varela jogou pra caramba ontem. Ou não? Sim. Jogou demais. Aí, o goleiro era reserva ontem. Só pra fazer uma pergunta. Pegou, Rossi, Era o Varela, Matheus Léo Cunha. Ortiz, Então Léo pegou Pereira duas e impressionantes. Alexandre. Pegou duas Só impressionantes, fazer- tomou um golzinho ali Ô, se questionável. você me Eu não permite, confio muito no posso Matheus fazer uma Cunha. pergunta pro Zinho? Pode, lógico. Ô, Você ô, permite, Pascoal? Pode ser? Puxa Pode vida, ser, para mim é uma honra, né? Ô, Zinho, Vai lá. eu só queria entender o que você achou sobre essa questão de favorito é o Palmeiras. Com todo esse elenco, com esse futebol é incomparável. momento. É futebol é Eu achei momento. achei que ele foi incoerente. Foi Não, incoerente. é Foi incoerente. Eu não coerência. estou entendendo. Isso é Por isso que eu coerência fico pura. debatendo com ele. E o pessoal, torcedores, ficam me cobrando, não entendem e tal. Por isso que eu falei: você tem um elenco melhor, mas não é incomparável. Porque incomparável é quando, assim, não tem jeito, não tem comparação de nada. Entrega a taça. Agora, você é melhor, mas o jogo é no campo do Palmeiras, o momento do Palmeiras é bom, a estratégia do Abel obrigado, de sim. planejamento é boa, diminui essa coisa do elenco ser melhor. Por isso que eu discuto com ele. Não é incomparável. Incomparável, a gente não estaria aqui. Quem é melhor, Rossi ou Everton? Quem é melhor, Giai ou Varela? Quem é melhor, Gustavo Gomes ou Léo Ortiz? Quem é melhor, Fux ou Léo Pereira? Quem é melhor, Piquerez ou Alexandre? Tem muitas comparações. Não é incomparável. Não é incomparável. Se fizer um cara a cara, você vai ficar na dúvida Boa ali, pauta pra vai amanhã, dar hein? 6-5 com os treinadores e tal. Vai ficar ali, ó, amanhã, pau a pau. Então, assim, Belíssima é pauta equilibrado. pra amanhã. Não, ele não vai estar Belíssima amanhã. pauta pra amanhã. Aí amanhã ele não vem. Cara a cara, amanhã Palmeiras e É, Flamengo. aquela Eu quero vez, ver ele se vai solta ser o rojão e incomparável. solta o Ah, rojão mas e Eu você- vou desce aí, correndo eu atrás da vou aí vareta. te dar um abraço aí. E vem Eu aqui. não estou escalado para o programa, mas eu vou aí. Na hora do cara a cara, eu chego aí, fico ali de longe, aí o William, e aí, Zinho? E aí, Zinho? E eu vou Ô, Zé, anotando. pra te dar um abraço, você sabe que para mim é uma honra, é uma alegria te encontrar sempre.
porque a minha amizade é muito maior do que os nossos embates aqui por você. Agora, eu também te amo. Passou o paninho agora. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo, eu te respeito muito. Eu só quero mas, dizer pra você... Mas eu quero saber o seguinte. Quem é incomparável? É o Flamengo, o elenco é incomparável. Eu vou explicar pra você. E quem é o favorito pra domingo? É o Palmeiras. Então, é o seguinte, deixa eu dizer pra você. O elenco do Palmeiras não é comparável ao elenco do Flamengo. Tá difícil de entender, Zinho. O elenco do Flamengo é incomparável. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu. O momento do Flamengo não é o momento de ser o incomparável. O Flamengo não está jogando como incomparável. Ele vai chegar nesse estágio. E eu espero que chegue antes do Mundial. Tem certeza disso? Ele é incomparável, mas ele não está incomparável. Jogando como incomparável. Mas o Flamengo já fez bons jogos esse ano. Já fez. Alguns. Que dá pra jogar contra o Palmeiras. Poxa vida. Mano a mano. Com todo mundo? Com Pedro, com Gerson, salário, ó. debochado, entendeu? Todo mundo jogando. Sem brincadeira. Esses caras estão... E o Palmeiras é favorito. Só pra entender. Porque o Palmeiras está vivendo um momento muito bom. O Palmeiras só tem um jogador. Não, tá estranho não. Os caras estão contra. Então, eu só quero dizer o seguinte, o Palmeiras só tem um jogador que não tem condições de jogo. Só tem um, que é o Bruno Rodrigues. Os outros todos têm condição. O Aço vai falar, mas o Rafael Veiga não está no banco. O Rafael Veiga está fazendo também um período, como fez o Paulinho, para estar em condições de jogo, porque o objetivo do Palmeiras é chegar forte no Mundial. A planificação é chegar forte no Mundial e levar uma vantagem de pontuação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não quer chegar forte, não. Para o Mundial. Flamengo não quer chegar está forte também, não. buscando isso, mas não encontrou ainda. Porque existe você buscar e encontrar. O Palmeiras já encontrou. O Flamengo está buscando. É um estágio antes, entendeu? Vamos ouvir mais um pouquinho do Felipe Luiz aí, hein? Falou sobre preparação aí para o final de semana, quem joga. Aliás, queria agradecer o Felipe Luiz, que ele falou que o elenco do Flamengo realmente é muito bom. Parabéns, Felipe. Muito bem, ele te ouviu. Vamos lá, Felipe Luiz. O Rasca, como eu falei, não tinha condições. Hoje chegar em plena forma pro domingo, né? Então são jogadores que, principalmente o Pedro veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando ritmo, entrando em forma e para poder ajudar os companheiros. Assim que eu decidi, eu vejo que jogador vai começar o jogo. Quando eu sento e analiso e estudo o adversário, eu escolho o que eu acredito que é o melhor para a equipe. Para a equipe, para o Flamengo. Não penso no que é melhor para o Pedro, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno. Penso no que é melhor para a equipe, o que a equipe vai, o que a equipe precisa para poder vencer o jogo. E a partir disso aí, como eu já falei para vocês, eu tomo as minhas decisões, durmo muito tranquilo e, como eu sempre falo, sempre colocando a equipe acima de tudo. Tá bom. E voltou o Pedro, hein? Números desde o retorno da lesão. 11 jogos, uma média de 44,1 minutos por jogo, 5 gols, 2 assistências. Então são 7 participações em gols em 11 jogos. Já voltou com bons números, hein? Isso porque fisicamente ele não tá ainda no auge, segundo o próprio Felipe Luiz. Minutos para participar de gol, 69,3. São bons números do Pedro, que ontem, pela primeira vez, jogou 90 minutos ali completinhos, né? Um pouco mais porque tem os acréscimos. Aí muita gente questionou, né? Poxa, mas o Felipe Luiz no final de semana falou que o Pedro não tinha condição de 90 minutos ainda, mas ontem jogou 90. Veja os jogos anteriores do Pedro, a minutagem. O máximo que ele tinha jogado eram 80 minutos ali contra o Corinthians e 60 contra o Botafogo, 67 contra o Cruzeiro. Ali foram os principais. O resto abaixo disso. Vai, Flamengo e Ceará, um exemplo. E aí você vai jogar contra o Flamengo. Eu acho que fatalmente o trabalho seria diferente. O pensamento em relação à minutagem do Pedro seria diferente. Eu acho. Próximos jogos do Flamengo, fundamentais. Palmeiras no final de semana e o jogo da Libertadores contra o Tátira no meio de semana que vem, quarta-feira. Transmissão aqui na ESPN, você vai ver na ESPN e no Disney+. Como trabalhar com a questão Pedro nesses dois jogos? Eu não sei, acho muito difícil colocar 90 minutos os dois jogos. Entra com ele no jogo contra o Palmeiras, dosa um pouquinho no segundo tempo,
Ou não entra ele como titular contra o Tátira, aí coloca ele no segundo tempo. Como é que faz, hein, Ozinho? Eu também, assim, o Flamengo tem um tempo maior de recuperação do jogo da Copa do Brasil para o compromisso contra o Palmeiras, né? Levou essa vantagem, né? O Palmeiras joga hoje à noite e já tem o jogo no domingo. Não tem a viagem para o Palmeiras, mas Rio, São Paulo, né? Muito curtinho. Mas eu tenho uma ligeira, assim, uma opinião, não é informação, tá? É uma opinião que o Pedro não começa jogando contra o Palmeiras. Olha, você colocaria ele logo de cara ou deixaria ele Eu penso um pouco diferente a respeito dessa situação. Com relação ao Zinho, você pensa diferente? Isso não é uma novidade, isso não chega a ser uma novidade. Porque eu acho que o Pedro deveria começar jogando contra o Palmeiras. Né? Um jogador como ele tem que estar presente em jogos desse tamanho. Né? Acho que Mas não dá para jogar o jogo todo, dá? Não. Mas eu acho que o jogo mais decisivo é contra o Tátira. Sim, mas o presidente do Flamengo disse que o negócio do Flamengo é o brasileiro. Né? E se o Palmeiras abrir 7 pontos... Por que eu dei essa opinião, Pascoal? Porque o Bruno Henrique nem entrou no jogo ontem. E o Bruno Henrique tem jogado mais de centroavante do que de ponta pelo lado. Exatamente. O Luiz Araújo nem entrou no jogo ontem. Então esses dois, para mim, pela estratégia, pelo planejamento, vão começar jogando. O Arrascaeta, ele já em entrevista falou, botei só 20 minutos para ele estar pronto para o jogo de domingo. O Arrascaeta vai jogar 3, Gerson vai jogar 4, Everton Araújo vai ser o primeiro volante, 5. Perfeito? Tem uma linha de 4 aqui defensiva. Então sobrou o quê? Sobrou mais uma vaga. E aí você pensa, vai jogar quem? O Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, ou ele vai jogar o Bruno Henrique pro lado esquerdo para botar o Pedro na frente, jogar mais 90, ou iniciar o jogo. Pode ser que ele não jogue 90 minutos, mas você já tem uma Arrascaeta que está voltando. Jogou 20 minutos para estar inteiro. Aí você vai botar o Pedro, que jogou 90 minutos, tendo 2 jogadores com 0, totalmente descansado, que nem jogou. Então, essa é a minha dúvida. Eu também, o Pedro 100% e tudo, ele é titularzaço, é para a seleção, sou fãzão do Pedro. Eu estou pensando com a cabeça do treinador. Eu acredito que ele vai segurar o Pedro, vai usar ele durante o jogo, mas vai ter ele inteiro para ir. E você tem jogador. Michael entrou na mira do Al-Duhail do Catar nas últimas semanas. O clube árabe ainda não apresentou proposta ao Flamengo, mas monitora a situação e estuda fazer uma investida no atacante na janela do meio do ano. O GE apurou que o nome de Michael está em uma lista de jogadores observados de perto pelo Al-Duhail. A informação do interesse foi publicada primeiramente pelo canal Flazoeiro. O Flamengo não oferecerá resistência caso chegue uma proposta para o atacante na próxima janela. E a tendência é que Michael seja um dos jogadores negociados após a Copa do Mundo de Clubes. Existia uma chance de Michael sair no início da temporada, mas o clube segurou o jogador. Michael chegou sem custos no meio do ano passado, mas sofreu com lesões e não se adaptou da maneira esperada pelo Flamengo nem por ele mesmo. O atacante tem a confiança de Filipe Luís e tem tido oportunidades no time titular, mas não é unanimidade entre os torcedores. Uma possível saída de Michael pode abrir espaço para a chegada de reforços. A diretoria do Flamengo busca pelo menos 2 pontas no mercado e quer atacantes que tenham qualidade no drible e facilidade de jogar no espaço curto. A janela pós-Copa do Mundo de Clubes ficará aberta de 10 de julho a 2 de setembro.